Agora, para nos ensinar, ajudar a organizar a mochila dos filhos, eu recebo aqui no estúdio a consultora de organização, a Rosângela Campos, e o Arthur também, que já é expert aqui em organização de mochila. Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao programa. Como é época de volta às aulas, muitos pais compram material escolar para os filhos, colocam tudo na mochila, socam na mochila, né? E a criança muitas vezes na hora de procurar o material não encontra, tem dificuldades, muitas vezes machuca ali a coluna porque o material não é muito bem colocado na mochila. Então tem segredos que facilitam a vida dos pais e dos filhos, é isso? Tem sim, Cláudia, tem vários detalhes. O Arthur é filho, né, da Rosângela, e ele já sabe tudo aqui. Já, ele inclusive me deu dicas que eu nem sabia sobre a organização da mochila escolar. Sim, Cláudia, o objeto, mochila, é um objeto que pode prejudicar bastante a criança, assim, com excesso de peso ou os itens colocados de forma desordenada podem sim prejudicar, além da produtividade escolar, porque a criança chega na escola e tira o caderno, e não acha régua, e não acha caneta, e aquela desordem pode gerar assim um estresse até ali para o início da aula. Sem contar assim, casos como o excesso de peso. Então, um erro bastante comum, assim, que eu vejo, inclusive, nas escolas, assim, do meu filho, inclusive, que os pais carregam a mochila para a criança. Isso é um equívoco, porque impede a criança de... Como está pesada a mochila. Como está pesada a sua mochila. Então, o pai carregando, ele não tem noção. Então, ele não faz um rodízio dos cadernos. E na segunda, essa mochila ela está no peso ideal. Na sexta-feira, a criança só foi colocando coisas e foi piorando toda a situação. Na sexta, a criança já está... Com certeza. Primeiro passo, o segredo é deixar tudo do lado de fora, é isso? Vamos falar com o Arthur aqui, que ele que está comandando aqui. Qual é o primeiro passo? Como é que se organiza uma mochila, Arthur? Vamos ver se o Arthur está sabendo aqui organizar. A primeira coisa para organizar uma mochila é identificar todo o material com uma etiquetadora. Por que é importante? Que pode perder o material e aí é muito mais fácil de achar o dono, né? Aí tem aqui o teu nome, né? Arthur de Campos. Tá etiquetado. Ó, mostrar aqui como é que ficou. O nome do Arthur, ó. Arthur de Campos, tá etiquetadinho, ó. E agora, Arthur, próximo passo, depois que eu organizo, coloco aqui a etiqueta, o que eu faço? Equilibrar o peso da mochila. Equilibra o peso da mochila. Como faz? A pasta que é reta, lisa, se colocar aqui, não machuca as costas. Ah, ele já puxou o microfone para ele. Coloca ali no fundo da mochila para não machucar as costas, é isso? É. Por isso que não se coloca o estojo primeiro. Ó, retinho, ó. Ah, a pasta vai lá no fundão da mochila. Lá no fundo. E agora? O que eu faço? Os cadernos. A gente sempre usa eles, todo dia. Eu, como criança, sempre uso. Então, coloque num lugar bem visível. Ah, tem que ser um lugar bem visível, porque tu vai mexer todos os dias ali. É. E depois, o que eu ponho? A régua, aqui, ó, os utilitários, ó. Os utilitários. A régua, vai colocando a cola. Agora, nesse bolso aqui, ó. Ah, o bolsinho de fora. O bolso de fora tem espaços para colocar tudo, ó. Ah, os utilitários. É. Entendi. E ali no estojo, como é que tu realiza a organização do estojo? Tá separado ali, porque tem dois fechinhos. Como é que faz suas canetas com o giz de cera, com a... Aqui eu usei só as canetinhas. Num bolso dos lápis de cor, que eu falo, eu boto a canetinha e o lápis. Lápis de cor. São dois estojos, então. Um para canetinha e para lápis de cor separado. E um outro com o quê? Com os materiais que a gente sempre usa. Borracha, caneta, lápis e apontador, essas coisas. Ah, para organizar bem. Aí depois coloca na mochila. Então é importante que eu escolha bem um... Obrigada, Arthur, aqui pela organização.
que eu escolha bem a mochila do meu filho e também o estojo. Cláudia, assim, hoje tem muitos modelos disponíveis no mercado de mochilas escolares, né? Então, tem os modelos com rodinhas e o modelo sem rodinhas. O pai tem que verificar, o pai ou a mãe, verificar bem a estrutura da escola, porque ela compra uma mochila de rodinha que aumenta o peso do material, desse material, né, para a criança, e a escola tem muitas escadas. Às vezes até dificulta. Dificulta, exatamente. Então, o que poderia ser uma coisa boa, né, uma prática boa, vai ser uma prática pior ainda para a criança. Então, se a escola tiver muitas escadas, o melhor modelo é o de costas, realmente, e apenas ir cuidando para que a criança não extrapole no peso. Não extrapole, porque vai prejudicar a sua coluna, sim. O material que fica em casa eu organizo também. Não vou colocar todo o material da criança num dia na mochila. Só o que ele vai usar naquele dia que eu coloco. Só. Como é que eu organizo o que está em casa aqui? Cláudia, é bom no início do ano letivo o pai e o estudante verificarem juntos os dias da semana, né, a agenda escolar da criança. Ele vai ter trabalhos que ele faz em casa, trabalhos, temas. Então aqui, ó, eu trouxe esses materiais. Uma caixa. Exatamente, onde a gente coloca os itens de forma organizada, ó. Para os materiais que vão ficar em casa. E as canetinhas. Uma dispensa, ó, Cláudia, com os itens que a gente compra a mais e que vão ficar guardados de forma ordenada em casa, no caso de reposição. Que bacana. Então, primeiro lugar, antes de começar a organizar aí os materiais dos filhos, é pensar na escolha aí do estojo, na escolha de uma boa mochila e levar em consideração, se tem escada na escola, não colocar aquela mochila de rodinha. Exatamente, Cláudia. Rosângela, muito obrigada pela presença aqui. Obrigada a você. Muito obrigada também.